Boa noite mais uma vez para todos. Mais uma vez é uma alegria muito grande, né, para estarmos aqui com essa responsabilidade, um privilégio muito grande. Agradeço mais uma vez pela oportunidade que os irmãos têm dado a confiança em nós e possa estar a cada dia sempre sendo abençoado pelo Senhor com essas oportunidades, né, que nós temos de estar sempre com a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Vamos estar meditando a história de Timóteo. Nós vamos ler, né, em 2 Timóteo, capítulo 3. O título nosso hoje, Tempos Difíceis. Vamos estar meditando um pouco. Não vamos comentar todos os... Obrigado. Água de coco não, né? Água natural. Mas é muito interessante a gente olhar a história de Timóteo e ver como um jovem, né, com tantas responsabilidades e também com uma segurança muito grande no Evangelho. E ele recebe de Paulo, né, esse compromisso, essa responsabilidade e essa força de prosseguir no Evangelho, anunciar o Evangelho. E sabemos que a responsabilidade é muito grande. Então nós vamos estar lendo aqui versículo 1, capítulo 3 de Timóteo, de 2 Timóteo. Vai ser do 1 ao versículo 5, mas apenas a base para nós é o versículo 1. Depois vamos estar comentando aqui, né? Versículo 1 diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis. Algumas versões diz tempos difíceis. Pois bem, nós olhando para a vida de Timóteo, a gente olha lá em Atos, né, dos Apóstolos, vê e conta a história dele, no começo do seu ministério. E é interessante, a gente olha para Timóteo e vê um jovem aprendendo o Evangelho desde a sua já meninice, como alguns versículos citam para nós, e através de sua avó, logo depois sua mãe, vai sendo instruído, né, no Evangelho. Olha que privilégio que era para esse jovem aprender o Evangelho. Ele sendo judeu, filho, né, de sua mãe judeu, mas o seu pai era grego. Então havia ali uma controvérsia muito grande quando a gente olha para uma situação em que Timóteo se encontra com Paulo, né, para anunciar o Evangelho. Alguns judeus questionam essa versão, questionam, né, esse acontecimento, que ele era filho de grego, não podia assumir responsabilidades com ele. Paulo, mais que depressa, por causa dos judeus, faz a circuncisão de Timóteo para não escandalizar, né? E ele assume as responsabilidades. E eu acho muito interessante o ministério de Timóteo, que ele começa o seu ministério acompanhando Paulo. Que ensinamentos, né, que ele aprendia de Paulo, Paulo sempre com ele, anunciando o Evangelho, e ele aprendendo a força, né, cada vez mais com ele se fortalecendo o seu propósito no Evangelho. E Paulo sempre com a preocupação que ele pudesse crescer cada vez mais. E Paulo, com os seus ensinamentos para Timóteo, a gente olha uma parte muito interessante, que quando Paulo escreve a primeira carta, né, para Timóteo, e na segunda carta, quando Paulo se encontra preso, ele já sabia ali que o tempo dele estava próximo, e o lugar que ele estava, né, alguns historiadores dizem que ali só saía com lepra ou saía morto de onde Paulo estava, e Paulo sabia dessas verdades. Então Paulo envia uma carta para Timóteo para poder ajudá-lo a ter cuidado, porque agora a gente vê que Timóteo se encontra lá em Éfeso com aquelas questões que todos nós sabemos, que eram falsos profetas, eram aquelas mulheres de posições que queriam dominar as palavras, queriam tomar frente, com as suas vestes, seduziam, né? Então, com essas questões,
Paulo deveria mostrar para Timóteo como ele iria confrontar esses irmãos, né? Se diziam irmãos, mas eles estavam indo contra os ensinamentos do Evangelho. E quando Paulo manda essa carta para Timóteo, escreve para Timóteo essa carta, essa segunda carta, quando ele se encontra preso, né? E essa carta chega para Timóteo e ela é muito interessante, que podemos trazer uma lição muito grande. Aqui nesse versículo 1 do capítulo 3, a gente vê que já anuncia para ele, vai vir tempos difíceis. Naquela época, Paulo já anunciava que havia tempos difíceis. E a Bíblia mostra para nós que já houve tempos difíceis, há tempos difíceis e haverá tempos difíceis, né? Só muda mesmo de os nossos, só de pessoas, né, que muda, mas os tempos sempre são difíceis. Quando muitas das vezes a gente olha para a nossa vida e a gente se acha dentro desses versículos aqui, continuando no versículo 2, 3, 4 e 5, a gente olha várias marcas que é colocado, né, nas pessoas. E aqui nós aprendemos através da palavra que Paulo, quando ele anuncia o Senhor Jesus, né, e muitas das vezes as pessoas se acham com essa marca. Muitas das vezes a gente pode perguntar, não precisa responder. Quem aqui nunca viu uma pessoa com essas marcas, com essas atitudes, ou com essas qualidades, podemos dizer assim, né, arrogantes? Muitas palavras aqui que a gente vê que podemos atribuir às pessoas que, infelizmente, não andam de acordo com o Evangelho. Mas isso é de nós. Sem perguntar, você já viu algumas pessoas com essas atitudes, com essas marcas na vida? A gente vai falar que sim. Mas o certo é falar, eu tenho uma dessas marcas, né? Por quê? Aqui a gente olha uma bem claro, que a gente podemos dizer que as pessoas orgulhoso. Quantas vezes nós somos orgulhosos, né? Nós queremos as coisas para nós mesmos e muitas das vezes nós ficamos preocupados em não deixar ninguém passar por cima de nós, queremos sobressair sobre as pessoas. Então, muitas das vezes, essas características que é anunciada, nós podemos puxar para nós. Mas não, queremos apontar para as pessoas e falar que eles são assim. Mas não olhamos para nós. E aqui nós, olhando para a carta de Paulo para Timóteo, ela é muito impressionante. Por quê? Porque nós aprendemos como Paulo tinha o zelo, tinha o cuidado de cuidar de Timóteo, de preparar Timóteo, por causa daqueles homens que estavam com as suas autoridades, estavam à frente das igrejas, das sinagogas, porque em outra hora Timóteo não podia entrar na sinagoga, porque ele era filho de uma mãe que era judeu e também filho de um homem que era grego. Então, para eles não podia. Deveria ser judeu, né? Pai e mãe. Por isso que Paulo se preocupa em circuncidar ele para poder não escandalizar. Então, com as autoridades, né, que Paulo recebe através do Senhor Jesus, né, do Evangelho, ele começa a pregar e a fazer, se defrontar com os outros acerca da palavra. Por isso que muitas das vezes a gente olha Timóteo com as suas qualidades muito transparentes para poder se deparar com aqueles que iam contra o Evangelho. Ali tinha pessoas que tentavam escandalizar a igreja, que não iam de acordo com o Evangelho, que mudavam opiniões, que faziam coisas que o Evangelho não aprovava. E Timóteo tinha essa responsabilidade. E Paulo tinha preparado Timóteo para isso. Quando Timóteo olha para a sua situação, ele pensa assim, eu sou jovem demais, ninguém vai me dar ouvido. E Paulo fortalece ele, não vai nessa fé, você aprendeu o Evangelho, você é forte,
Não deixa ninguém te convencer, porque você aprendeu diretamente do Senhor Jesus, que é através da palavra de Deus. Eu te ensinei o que eu aprendi, então não deixa ninguém te convencer. Quantas das vezes as pessoas têm mudado de opiniões, muitas das vezes não têm prestado atenção lá em Romanos, quando diz, não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Muitas das vezes, até lembro que o irmão Jorge tinha comentado, que muitas vezes a gente vive uma vida secular, né? Algumas pessoas falam, mas a gente não vive vida secular. Nossa vida é cristã. Se a gente viver uma vida secular, nós temos duas vidas para viver. Nós vivemos uma vida. A gente vive no mundo, é diferente. Né? A gente vive aqui neste mundo pecaminoso. Mas a nossa vida está entregue nas mãos do Senhor. Imagine agora Timóteo, se ele para e pensa assim, minha situação está difícil. Porque eu sou jovem demais, esses homens de autoridade são mais avançados em idade, eles têm mais experiência, eles não vão me ouvir, eles vão conseguir me dominar. Imagine só. Eu até gosto muito e lembro dos irmãos que têm nos ajudado no Surubi, jovens, né, que têm as responsabilidades de trazer o evangelho. Nós poderíamos pensar assim, mas jovens, eles não têm experiência com nada, eles não vão agregar em nada. Do contrário, muito pelo contrário, vai nos apresentar coisas novas, experiências novas, que eles mesmos estão vivendo por ser jovens. Timóteo, mesmo sendo um jovem, mas ele tinha uma base no evangelho. A sua avó o ensinou, passou para sua mãe, né? Sua mãe passa para ele, e ele agora acompanha. Quando eles se encontram, quando Paulo estava na sua primeira viagem, encontra com Timóteo, Timóteo de imediato se identifica. O evangelho, é isso aí que eu quero ouvir. É esse Jesus que eu quero seguir. É essas verdades que eu tenho que aprimorar na minha vida. E quantas das vezes as pessoas não têm aprimorado as verdades? Têm muitas vezes escondido, têm se vergonhado. Por isso que o Paulo, quando ele chega para Timóteo e envia a carta, ele vai encorajando Timóteo, vai levantando o ânimo. Porque é muito bom quando nós olhando para os jovens que estão começando o ministério, estão começando no evangelho, ser fortalecidos pelos mais velhos. Eu lembro a primeira vez que eu preguei. Aí eu recebi a oportunidade. Até o irmão Silvio, né? Já tem um tempo, não vou falar o tempo não, mas tem um tempinho. Eu era bem jovem, tinha 21 anos. Recebi a oportunidade. Eu vou tirar de letra. Fácil. Primeiro texto que a gente lembra, que a gente conhece mais, Gênesis capítulo 1. Muito fácil. Quando a gente está aí sentado ouvindo, é fácil demais. Na hora que eu levantei para ler os versículos e explicar, a perna tremeu. E ainda tinha visitantes. Tinha visitante que era descrente. Olha que responsabilidade. Mas eu poderia ter pensado assim, e agora? Como que eu vou fazer? Eu achei que era fácil demais anunciar o evangelho, chegar aqui à frente e falar da palavra. Parece fácil, mas não é. É uma responsabilidade muito grande por causa da salvação na pessoa do Senhor Jesus. Qualquer palavra que eu falar aqui que for contra a salvação, isso pode causar um transtorno muito grande, um prejuízo grande na vida das pessoas. E eu pensava que era tão fácil. Eu comecei a ler, as penas bambeou, eu comecei a tremer. Eu falei, e agora? E comecei, né, falando, mas o Espírito Santo foi, né, me ajudando, eu fui me abrindo e consegui, através do Espírito Santo, entregar a mensagem. Aí depois eu parei e pensei assim, não é fácil. É difícil. Mas não é impossível. Não vou desistir.
e continuei. Na segunda já fui me abrindo, na terceira mais. Aí já fui me preparando. Os irmãos foram me fortalecendo, foram me ajudando, me dando oportunidades. Assim que a gente vai crescendo, né? Dando oportunidades. Isso a gente leva para o resto da vida, as oportunidades que é estendida para nós. E com isso a gente vai não acostumando, mas vai aprimorando a anunciar o evangelho. E Timóteo ele passou por isso. E Paulo, com a sua preocupação de Timóteo não se misturar, não ser levado pelos outros, não dar ouvidos, né, às falsas doutrinas, a Timóteo ter cuidado. E ele fala lá para nós no capítulo 2, versículo 15, para procurar se apresentar aprovado. Muitas vezes a gente ouve esse versículo, né? Fala ali, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Algumas pessoas, né, alguns irmãos, infelizmente, lê assim, mas não é. Tem uma vírgula. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Se apresentar a Deus aprovado. Aí, depois a vírgula continua. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Olha só como já muda, né, totalmente a situação. Porque se a gente pensar assim, vou procurar me apresentar a Deus aprovado como obreiro. Não, procura se apresentar a Deus aprovado. Você tem que ser aprovado por Deus. Aí, tudo bem. Mas que você não tenha que se envergonhar. E interessante o final do versículo. Que maneje bem a palavra da verdade. Uma base. Você tem que ter uma base. Quando alguém chegar para você e falar um evangelho que não é o verdadeiro, você tem que ter uma base na Bíblia para confrontar, não assim, confrontar da maneira cruel, da maneira de rancorizar, de ser rancor, né? Com rancor com as pessoas, com raiva, nem nada, mas você tem que se confrontar com a verdade. Chegou para você, falou um evangelho que não está de acordo com a Bíblia, você tem que ter a base para poder anunciar o verdadeiro evangelho. E Timóteo estava com essa responsabilidade, porque Paulo mostrou para ele o que ele deveria fazer. Timóteo, quando você se encontrar com esses homens, tenha cuidado para não se misturar. Tenha cuidado para não se entregar às suas palavras, que eles podem te convencer. Por você ser jovem, mas você aprendeu como eu te ensinei. Eu aprendi diretamente do Senhor Jesus, eu tive um encontro com Ele. E você me acompanhou nas minhas viagens, você aprendeu, você viu o verdadeiro evangelho sendo anunciado, né? Eu anunciando, você comigo. Então essa base que você tem que ter. Outro evangelho, se não for a base no Senhor Jesus, porque o livro de Timóteo ele é todo mostrado para o Senhor Jesus, através dele, para a salvação no Senhor Jesus. Aqui não fala que é uma outra palavra, que é só para exortar Timóteo, só para ajudar, não. É para que as pessoas pudessem se converter. Porque Timóteo ele iria assumir uma responsabilidade de líder. E Paulo já falou, eu combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu não deixei a fé de lado, não. Agora com você, Timóteo, você tem que ter essa base. Essas pessoas que estão com a responsabilidade aí, eles estão falando desse evangelho que não é o correto. E fala também, Paulo anuncia, né, nessa carta, que vai chegar um dia em que eles não vão conseguir ouvir a verdade. Não vão conseguir entender a verdade. Porque os ouvidos vai estar como uns bichos, como uma coceira. Vai tampar, não vai conseguir entender a verdade. Infelizmente, por causa de tantas transgressões, tanta blasfêmia, tantas coisas ruins que eles querem infiltrar nas igrejas, né, nas reuniões,
que muitas vezes querem atribuir isso ao Senhor Jesus? Não, para eles mesmos. Aqui fala para nós também daquelas mulheres que tinham as suas posições na igreja, que tinham as suas roupas, que queriam se mostrar, queriam tomar a frente. E quando Paulo fala, cuidado, adverte elas para poderem ter cuidado, que ela tem que receber um líder para mostrar para elas o que é certo. Porque elas não estão ouvindo a verdade. Aqui está mostrando isso para nós sobre a carta de Paulo a Timóteo, né? E esses homens que têm a responsabilidade de tomarem a frente, cuidado com eles. Porque eles não estão anunciando o verdadeiro evangelho. Mas você tem a base. Nós temos a base na palavra de Deus. Quando alguém vier para nos confrontar, nos falar da palavra, nós temos que ter a base. Porque muitas vezes nós somos levados, nós somos dobrados pelas pessoas, pelo um evangelho falso, se a gente não tiver uma base. E é isso que Paulo está anunciando aqui para Timóteo, para ele se preparar. Timóteo, não se vergonhe. Você jamais deverá se vergonhar do evangelho. Você tem que olhar para esse evangelho e ter o privilégio de ter recebido do Senhor Jesus, essa salvação, esses ensinamentos, porque é muito importante para nós entendermos que o Senhor Jesus, ele morreu numa cruz, ele ressuscitou o terceiro dia, mas ele deixou uns ensinamentos para nós confiarmos nessas verdades. E é muito bom quando nós olhamos para Timóteo e vê que ele aprendeu de Paulo. Parece que foi fácil? Não foi. Creio eu que Timóteo, quantas das vezes ele foi divertido por Paulo? Calma aí, Timóteo, você está sendo precipitado. Calma, Timóteo, você está falando palavras que não deve se falar agora, neste momento. Foi advertido quantas vezes, né? A gente olha para ser um discípulo completo, um discípulo que Paulo se preocupou com ele. Olha só a preocupação de Paulo para com Timóteo. Timóteo estava lá em Éfeso, aquelas autoridades, e Timóteo tinha que assumir essa responsabilidade, mostrar que era um líder, mesmo sendo jovem. Mas ele tinha que mostrar que era um líder, que era um homem de autoridade, de conhecimento. E Paulo com a maior preocupação com ele. Timóteo, pode ficar tranquilo, porque os ensinamentos que eu passei para você, você deve passar à frente. Pode ficar tranquilo, se você continuar com esses ensinamentos, se você não se vergonhar, eu não quero que você se vergonhe, mas que você possa prosseguir, como muitos já se envergonharam quando eu fui preso. A gente lê a história que a gente vai entender. E muitos se envergonharam de Paulo. Pode falar, irmão. Que a pessoa tem Paulo, para ensinar Timóteo. E a pessoa tem que querer aprender, né? Tem que querer isso, é verdade. E é um amor porque, assim, como vemos, e ela vai ser bem sucedida, porque ela está aprendendo do certo, que sabe tudo, passando para ele, né? É igual o Josué. Josué, como fala Moisés, Josué não se apartava da tenda de Moisés. Aprendendo tudo que Moisés fazia e falava. Ele ficava atento. Ficava atento. Então, isso que muitas vezes falta, né, da gente, atenção, Verdade. Porque depois, como você falou aí, a gente não foi nascendo automático, né? Vários irmãos nos ensinaram, nos ajudaram, orando, estava um toque assim, assado, assim, é assim, assim. E realmente isso ajuda muito. Nos ajuda muito, verdade. Ajuda muito. Porque às vezes a gente pensa que não dá o crédito na hora. Mas depois a gente lembra. Quer ver uma experiência muito boa? A gente fala, conversa com alguém, né? Começa a conversar com o irmão Lucas aqui.
E algumas palavras, às vezes, algum escuta. Eu estou conversando com ele particular aqui. Alguém escuta. Mas passa um tempo, depois alguém vai perguntar assim, mas irmão Márcio, um dia eu vi você conversando com o irmão Lucas, você falou tal palavra, tal coisa, tal história. Algum tempo depois. Mas ficou gravado, né? Ficou gravado. Às vezes na hora a gente não dá tanta atenção. Mas depois, é verdade, foi mesmo. Quer ver? Um exemplo é na escola. Você está ali, se todo mundo, eu falei isso com meu filho, se todo mundo que fosse para a escola prestasse atenção no que o professor fala e ensina lá no quadro, não precisava nem estudar. Porque o que ele fala é o que cai na prova. Ele fala, é difícil, né? Mas ele fala, e você prestando atenção, você vai aprender. Chegar na hora da prova, você vai lembrar o que você aprendeu, porque ele falou e explicou. Mas não, a gente vai lá, volta para a lei que a gente anotou, né? E na hora a gente ainda coloca algumas palavras erradas. Além de tirar o 10, a gente acaba tirando 8, 7 por algumas palavras que a gente esquece. A gente erra, né? Mas isso é o que Paulo estava fazendo com Timóteo, ensinando ele, né? E ele prestando atenção, e Paulo falou com ele, agora é com você, Timóteo. Você aprendeu diretamente de mim. Você ouviu. Então, vai nessa força. Me faz lembrar de 3 jovens. Misael, Ananias e Azarias. Esses 3 jovens, eles aprenderam com seus pais, né? E firmaram a sua fé em Deus. Chegando numa oportunidade de desviar do caminho, de blasfemar contra Deus, o que eles fizeram? Não fizeram isso. Não blasfemaram. Porque eles lembraram dos ensinamentos dos seus pais. Quem agora não se curvar perante a estátua, vai ser lançado, né, no fogo, lá na fornalha. E aqueles 3 jovens não fizeram isso. Uma vez me fizeram uma pergunta. Não sei se já ouviram, também fizeram essa pergunta. Estavam os 3 jovens ali, né, Jorge? Os 3 jovens. Eles não se curvaram, né? Não se curvaram. E Daniel? Por que não fala na hora de Daniel, né? Ué, me perguntaram uma vez sobre isso. Aí eu falei, não me perguntaram na hora, me perguntaram depois. Eu falei, certamente, né? A gente não vê, mas certamente. Aonde Daniel estava, sabe? Perto do rei. Ele estava ali, então para ele não servia aquilo ali. Porque o rei sabia que Daniel já era daquele jeito, fiel a Deus. Então para Daniel não servia. Daniel já estava ali, né? Do lado do rei. Ele estava presente. Mas era para todos aqueles que estivessem à frente daquela estátua. Daniel não estava à frente da estátua. Então aqueles 3 jovens, eles ignoram essa ordem pela fé em Deus. E quantas das vezes nós temos ignorado, né, muitas das coisas por causa da nossa fé em Deus. Nós temos ignorado o mundo, muitas das vezes, nossa fé em Deus. E também, muitas das vezes, ao contrário. Quantas vezes nós temos ignorado a nossa fé pelo mundo? Deixado algumas coisas passar, achando, não, mas Deus me perdoa depois. Sim, Ele perdoa. Mas fica uma marca muito grande. Fica uma mancha. Fica ali um lugar de vazio, né? Você pensa depois, mas gente, para que eu fiz isso? Olha só, quando a gente se converte, né? A gente anda pelo mundo afora, faz tudo o que quer, mas um dia a gente se converte. A gente aceita o Senhor Jesus como Salvador. A gente olha para trás. Eu me converti novo, com 21 anos. E eu pensei assim, por que não me converti antes? Tantas oportunidades que eu tive quando eu ouvi o Evangelho. Quantas das vezes eu ia sendo levado para a igreja e não aceitei.
Quantas das vezes eu pedi esse tempo? Eu poderia ter sido morto, poderia ter perdido a minha vida e a minha salvação, e perdido minha vida para o inimigo, né? Ele me levar para a presença dele lá, por não ter aceitado Jesus. Quantas oportunidades as pessoas têm de aceitar Jesus e ignora, deixa passar, achando que vai ter oportunidade depois, outro dia. Será que vai ter? Tempos difíceis. Olha como nós estamos vivendo hoje. Está sendo anunciado aí um tufão, um furacão lá nos Estados Unidos. As pessoas estão preocupadas. Em quê? Em sair de lá. Estão preocupados na salvação? Estão preocupados em aceitar Jesus? Não, preocupados na sua vida. Eu tenho que sair logo. Olha só os sinais que a própria natureza está mostrando através de Deus. O Senhor está mostrando os fins dos tempos. Está mostrando que o fim está próximo. Jesus está voltando. E muitos estão brincando. Muitos estão ainda não dando ouvido. E essa base que nós temos, que as pessoas estão brincando por não crer no Senhor Jesus. Nós temos uma base no Senhor Jesus que, se eu morresse sem aceitar o Senhor Jesus, eu ia para a condenação. Agora, se eu morrer quando já aceitei o Senhor Jesus, a minha alma já está na presença dele. Entra em descanso. Eu estou garantido. Não tenho que me preocupar. Não tenho que me preocupar. Muitas vezes nós pensamos assim, mas eu sou tão criticado. Eu sou tão maltratado. Eu imagino que muitas vezes Timóteo foi advertido por Paulo. Não, Timóteo, calma, você é novo, você tem que aprender comigo. Vamos nas minhas viagens. Vamos viajar comigo. Não, calma, Timóteo. Eu imagino que Paulo advertiu muitas vezes Timóteo, né? Porque muitas das vezes vamos trazer uma lição para nós. A gente traz um estudo, traz uma pregação, depois você fica analisando. Às vezes alguém chega, te chama num canto e fala, irmão, você falou tal palavra e não cabe naquele momento. O irmão falou tal coisa que tem pessoas que não gostaram. Né? Às vezes nós somos advertidos. Mas muitas das vezes a advertência é para o nosso crescimento. Se a gente errar, isso é muito bom. Se eu errar, pode me chamar a atenção que eu vou gostar demais. Porque é para o meu crescimento. Muitas vezes não. As pessoas muitas das vezes é orgulhoso. Quando você chama a atenção, irmão, você falou tal coisa, tem que ter cuidado. Eu sou muito disso. Se eu vi que um irmão falou tal palavra, no final eu chego para ele e falo, irmão, que está diferente. Né? Eu lembro do irmão Silvio essa semana, retrasada, me parece, antes das conferências, ele viajou e mandou uma mensagem para mim que o irmão George ia pregar na igreja lá. Eu falei, irmão George, que irmão George é esse? Eu recebi no WhatsApp lá e falei, e agora? O que eu faço? Eu não conheço o irmão George, como que eu vou chegar lá na frente e chamar o irmão George para pregar? Eu não sei que irmão é esse. Fiquei preocupado, né? Aí eu mandei mensagem para o irmão Silvio. Irmão Silvio, que irmão George é esse? Então, de qual igreja? Vou apresentar na hora, né? Chamar, não sei. Aí ele foi e corrigiu. Não, rapaz. É irmão Jorge Luiz. Não, foi bom, ué. É porque o telefone ele corrige, né? Você digita, ele corrige. Mas eu fiquei preocupado, ué. Por quê? A gente tem um zelo pela igreja. Não é qualquer irmão que vai chegar, né, não desfazendo jamais. É, irmão Jorge, né? Não é jamais. Não é qualquer irmão que vai chegar e eu já vou, vem que vai pregar na frente. Não, eu vou saber como é o irmão, qual é a base dele, como que ele prega, se é o genuíno evangelho, se é a base no Senhor Jesus, né?
Porque se for um outro evangelho que não for a base do Senhor Jesus, eu não posso dar oportunidade. Eu não sei como encontra a vida do irmão. Por isso que a gente sempre tem que zelar pelo evangelho, porque pode causar um transtorno muito grande. Deixar um vazio, um buraco ali, que pode, né? Porque já ouvi pessoas falando, descrente, eu não volto mais nessa igreja. Ele falou isso, foi para mim, não volto mais. Já vi pessoas falando assim. Não queria voltar mais porque achou que a palavra foi diretamente para ele. Mas o Senhor Jesus, ele faz isso. Quando ele quer falar com você, ele vai direto no seu coração. E não vai rodear, não. E a palavra deve ser isso mesmo, diretamente lançada ao coração. Para que possa realmente dar fruto, dar resultado. E olha que gostoso que foi para Timóteo receber os ensinamentos de Paulo, receber essas advertências. E o principal, a preocupação de Paulo para Timóteo. Timóteo, Paulo se preocupa comigo. Eu vou mesmo me fortalecer nesse evangelho. Eu tenho essa base. Eu não vou me envergonhar do evangelho. Eu quero pregar esse evangelho. As pessoas têm que saber da verdade do evangelho. Saber do Senhor Jesus. Eles têm que crer no Senhor Jesus para a sua salvação. E Timóteo tinha essa responsabilidade de ser um líder lá em Éfeso. Trabalhando ali com o evangelho. E as pessoas que ali estavam, alguns irmãos, trazendo palavras torpes, palavras erradas. E ele falava, e Paulo falava, cuidado. Não cai nessa. Você tem a base. Você tem o conhecimento. Você que tem que dobrar eles, não eles te dobrarem. Porque você tem Jesus na sua vida. E quantas vezes pessoas, mesmo tendo Jesus, é dobrado, é levado pelo mundo, tem distanciado, tem abandonado a fé, tem deixado a sua fidelidade a Deus de lado, pensando que depois vai ter uma outra oportunidade. Irmãos, é muito bom quando a gente entende que o Senhor Jesus fez um sacrifício por nós. Morreu numa cruz, eu sendo miserável pecador, não merecia nada, não mereço. Mas ele morreu por minha causa, para me dar essa salvação. Eu aceito o Senhor Jesus, mas amanhã eu jogo fora. Eu não quero nem saber dessa salvação. Ué, como é que é isso? Como é que funciona? Eu tenho comigo que essa salvação que eu tenho, né? Eu tenho essa base. Ninguém me tira. Eu não perco ela. Eu não, jamais. Porque eu sei que quem morreu por mim foi Jesus. Não foi ninguém neste mundo. Mas foi Jesus que foi enviado por Deus para morrer no meu lugar, sendo que eu merecia ser morto, ser crucificado, ser preso, ser judiado. Tudo isso eu que merecia. Mas ele, na sua misericórdia, com a sua graça, derramou sobre nossas vidas e tomou o meu lugar para me dar essa salvação. Então eu não vou ser grato a ele, eu não vou louvar ele, eu não vou adorar ele, eu vou colocar outro no lugar dele. Não. É Jesus o meu Salvador, o único e suficiente. Não tem outro. E essa base que Timóteo tinha de Paulo, porque Paulo ensinou para ele, e nós temos aprendido na igreja sobre isso, nós temos aprendido nas comunhões, na comunhão com a igreja, no crescimento, né? Nós temos nos alimentado dessa palavra que nos fortalece sempre. Porque quando alguém se deparar, quantas vezes já fui confrontado com a palavra? E quantas vezes eu já me saí com o evangelho? Não convence muitos, infelizmente, né? Mas a base que eu tenho, não preciso nem convencer, não. Mas eu tenho que ter a minha proteção. Eu tenho que ter a minha base. Se alguém chegar para você falar que é tal coisa, você tem a base, você pode rebater. Opa, está aqui, ó, a palavra de Deus diz ao contrário. Não fala assim, não. Não fala assim, e nós devemos ter cuidado para não ser levado, para não se conformar.
Quantas das vezes a gente olha, muitas igrejas estão sendo levadas pelo mundo. Está sendo mesmo, infelizmente. Estão trazendo coisas do mundo para a igreja para atrair os jovens, atrair idosos, atrair pessoas que podem se misturar. Lembra da parábola do joio e do trigo? Muito parecido. O trigo você pega ele, esfarela, sai um grão. O joio não. O joio você esfarela, não sai nada. Estão misturados. Infelizmente vai ser depois lançado no fogo. E o trigo vai ser separado. Irmãos, que maravilha é nós sabermos que nós temos um privilégio de ser chamado por Cristo, chamado por Deus para anunciar o Evangelho. Como Timóteo foi chamado, Timóteo teve essa base. Tem uma ilustração que diz que um jovem, eu acho que eu contei na casa do irmão Jorge uma vez, um jovem, ele começou a ingressar no serviço militar, e o sargento olhou para ele e começou a pedir ele as coisas. Vai lá e faz isso para mim. Ele ia. E chamava de novo, vem cá, faz isso aqui para mim. E ele fazia. Ó, vai lá e fica em tal lugar. E ele ficava. Volta para cá. E ele voltava. E aquele jovem já não aguentando mais de tanto ser chamado, tanto ser mandado, tantos que só ele, os outros, tantos que tinham com eles, não era chamado só ele. Ele questionou com a sua autoridade. Ele chega para o sargento dele e fala, mas sargento, eu não estou suportando mais. Tudo o senhor me pede, é para mim fazer isso, para mim fazer aquilo, para mim ficar aqui, para mim ir lá. E tem tantos aí, e o senhor só pede para mim, porque sou eu. Muitas vezes nós não identificamos com isso. Por que isso acontece comigo, né? Tudo é comigo, só cai em cima de mim, nas minhas costas. Tudo eu que tenho que fazer. Eu que tenho que abrir a igreja, eu que tenho que varrer, eu que tenho que fechar. Eu que tenho que olhar, tenho que pegar uma água para o irmão, tenho que fazer, juntar as coisas. Tudo é eu. Não tem tantos outros que podem fazer. Né? Às vezes a gente pensa que tudo é comigo. Eu já pensei assim também. Aí aquele sargento chega para ele e fala, ô meu jovem, eu te peço mesmo, para você ir, para você vir, fazer isso, fazer aquilo. Mas você sabe por que eu peço só a você? Porque você é diferente. Eu vejo potencial em você. Não é para poder fazer você trabalhar mais que os outros, não. Porque você é diferente. Eu me identifiquei com você. Eu tenho confiança em você. E eu sei que eu pedi, você vai fazer. Tantos outros que eu peço, eles falam que vai, não vai, fica de cara feia. Você não, toda vez que eu te peço, você vai. Peço para você vir, você vem. Fica ali, você fica. Por isso que eu te peço, porque você é diferente. Você é diferente. E nós somos diferentes. Nós somos de Cristo. E Timóteo tinha também essas verdades na sua vida. Eu não vou me contaminar com esses homens. Lembra dos jovens, como eu falei, né? Eles não se curvaram, porque eles tinham uma base. E você tem uma base no Senhor Jesus? Você tem se curvado a outros deuses? Ou você tem entregado a sua vida ao Senhor Jesus e saber que só Ele pode ser, Ele é o único salvador da sua alma? Ele está com você em todo momento. São as palavras, né, os irmãos tiverem algum comentário, são as palavras que eu queria deixar nessa noite. Tempos difíceis nós estamos vivendo. E muitas das vezes nós não temos dado conta, não temos prestado atenção. Quantas pessoas estão indo de passos largos para a perdição e nós estamos de braços cruzados. Estamos deixando eles irem. Não anunciamos o Evangelho. Imagine se Timóteo aqui, ele cruza os braços. E fala, não, esse pessoal tem autoridade, esse pessoal eles são de posição. Mas Timóteo ele assumiu essa responsabilidade e confrontou eles. Porque ele se tornou um líder daquela igreja. É isso que a palavra fala para nós.
a gente for estudar a história de Timóteo, ela é muito preciosa. Nós aprendemos muito sobre esse jovem, mesmo sendo jovem, mas era capacitado por Deus. Tinha responsabilidade, tinha compromisso. E é isso que a igreja tem que ter: compromisso, os irmãos, responsabilidade, firmeza no evangelho, ter essa base. É o que o Senhor Jesus fala conosco nessa noite e agradeço a oportunidade. Amém.